Seja bem-vindo, Padre! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quem está feliz, aplauda o Senhor. Quem acredita na família, aplauda o Senhor. Quem acredita na sua família, aplauda Jesus. Olha, não vou ficar rasgando seda, que eu não me considero visitante de Maringá. Tanto há anos que eu venho aqui, então eu vou falar que é um matar saudades. Estava com saudade de todos e é bom voltar. Meus caros, brincadeiras à parte, vamos falar de uma coisa séria. Eu vim para rezar para vocês, rezar com vocês, meditar com vocês e prepará-los para a guerra. Vocês estão assistindo com muita tristeza, espero que esteja tocando o seu coração o que nós estamos vendo pelos meios de comunicação. Não vou entrar neste mérito, mas é algo que dói no coração da humanidade e no coração de Deus. Nem maternidade eles respeitaram. Várias crianças recém-nascidas soterradas, mamães grávidas saindo correndo do hospital, mamãe carregando criança cheia de pó, feridas. É uma guerra. Só que nós estamos olhando, e não é para tirar o foco daí, uma guerra humana, uma guerra de mísseis, uma guerra de tiro, uma guerra que mata o corpo. Mas há muito tempo nós estamos travando uma outra guerra, uma guerra espiritual. E as pessoas não dão atenção ao espírito como elas dão atenção à matéria. Quantas vezes você escutou matérias assim? Tal pessoa foi assassinada, caiu um avião, matou tantos, tantas pessoas morreram num acidente de carro. Terminou um jogo de futebol, mataram um cara com uma pedrada na cabeça. Fica, nossa, e é para assustar mesmo. Mas quem é que anda falando das pessoas que estão morrendo depois da morte? Me entendam bem. A nossa preocupação, além deste plano, é não morrer depois da morte. Santo Afonso de Ligório, ele vai dizer que existem dois tipos de pessoas. A pessoa que sabe o dia que vai morrer, esta é feliz. Então ela pode ver uma vida de pecado, de bebida, de promiscuidade, longe de Deus, mas faltando uma semana para morrer, se arrependa, se converta, se confesse, comungue, reze o rosário, tema a Deus, clame o Espírito. Ele vai dizer, e existe um segundo tipo de pessoa. É a pessoa que, como não sabe o dia que vai morrer, ela vive cada dia como se fosse o último na presença de Deus. Meus irmãos, todos nós fazemos parte do segundo grupo. Mas você conhece gente que acha que faz parte do primeiro. Não, no final da vida eu me arrependo, depois eu procuro a Deus. Vamos à missa, depois eu vou. Vamos num terço, depois eu vou. Vamos fazer uma reflexão bíblica, depois eu vou. Na cabeça da pessoa existe sempre um depois. Santo Afonso vai dizer, qual é o primeiro inimigo dos santos? O diabo. Qual é o segundo? A frieza espiritual. Qual é o terceiro? O amanhã.
Se nós não tivéssemos amanhã, nós seríamos mais santos hoje. Pegue um passarinho que está cantando, um cachorrinho que está fazendo graça, um gatinho rolando com uma bola de feltro, um peixinho que baila no aquário. Pergunta para ele que dia que é hoje. Eles não sabem. Por isso que o pássaro, ele canta dia 31 de dezembro e ele canta dia 1º de janeiro. Ele não tem amanhã nem ontem, ele vive o aqui. E nós estamos fora do tempo. Quantas pessoas hoje sofrem de depressão? Depressão é excesso de passado. Quantas pessoas sofrem de ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Quais são os dois males que nos afetam? Depressão e ansiedade. Nós não estamos vivendo o agora de Deus, o tempo de Deus, a santidade de Deus. Ou nós estamos presos ao passado que não existe mais, ou nós estamos fissurados com o futuro que temos medo de não acontecer, e medo de no futuro perder o que já conseguimos no passado e que não estamos cuidando no presente, porque estamos no amanhã ou no ontem. Há um filme que se chama O Desafio da Esfinge. É um filme do Egito. E para adquirir o ouro, as pessoas devem responder ao enigma. Ninguém respondia o enigma, e a esfinge matava todos. Até que foi um monge que não queria ouro, mas queria salvar um grande amigo. Então a esfinge aparece para ele e pergunta: prepare-se, responda e não... Quer dizer, não fica fugindo, mas tem uma palavra, não fica dando desculpas. Responda certeiramente. Todos me querem, eu ainda não sou, e quando sou, deixo de existir. Muitos matam por ele e sonhamos, porém a sua presença real é invisível. Quem eu sou? Ele olhou e falou assim: o amanhã. E a esfinge fica com raiva e deixa ele passar. O que é esse enigma da esfinge? O que o ser humano mais quer? Amanhã, chance. Mas quando ele deixa de ser. O amanhã, quando chega, como que ele chama? Hoje. Então não tem como viver o amanhã. Eu tenho um sobrinho, né? Quem me acompanha pelo Instagram já viu. O Marcos Henrique, uma teteia, pequenininho. Meu irmão pôs o nome dele ainda de Marcos Henrique Shankar, que ele não tem Shankar no nome. Falou: olha, como você é padre e não tem filho, eu vou colocar Shankar, você me ajuda. Aí o Dindim fica doido, né? Não dou conta não. E como que ele é apegado comigo? Tudo dia, vamos brincar, vamos pingar. A criança não tem na cabeça ainda a questão de ontem e amanhã. Para ela é tudo agora. Marcos, o Dinho vai embora. Aí começa a chorar. Ele chora não. Amanhã o Dinho volta para brincar. Aí ele para de chorar. Ele pergunta para a mamãe: que dia que é amanhã, mamãe? Aí a mãe fala: depois que você dormir. Depois que você dormir, é amanhã. Ele dorme. Quando ele acorda, a primeira pergunta que ele fala: ô mamãe, hoje já é amanhã? Entende? Na cabeça da criança não tem amanhã. Ela só sabe viver o hoje. E se eu estou aqui com vocês hoje, para refletir o que eu trouxe hoje, se Deus conseguiu que eu estivesse com vocês hoje, e não foi falta de convite, né, Marisa? Há tempos que ela está tentando, mas infelizmente a agenda, graças a Deus, não é mole. Mas como eu tenho evento esse final de semana em Arapongas, eu desço em Maringá, faço o que eu tenho em Maringá, amanhã gravo para evangelizar e vou para o evento lá em Arapongas. Então deu para eu estar com vocês. Então o nosso dia é hoje. O que Deus vai falar conosco é hoje. E outra coisa importante, diga para quem está do seu lado: é você que precisa escutar. Fale aí.
Sabe qual é o nosso problema em noites como essa? A gente vai ouvir na pregação e fica assim: meu marido devia ter vindo. Aquela vizinha do 202, ela tinha que estar aqui. Nossa, eu para minha filha, Jesus. Aí como você fica apontando os outros, você não está bebendo. Fiquei sabendo com alegria, mas também com um pouco de preocupação, o dia das fichas aqui, da senha. Deu um pouquinho de confusão, né? Gente que queria não conseguiu, gente de fora querendo vir, uns querendo entrar na marra, tudo bem. Se é para escutar a palavra de Deus, está valendo. Fiquei sabendo que estão reformando a catedral para ficar mais bonita. Depois que estiver pronta, cabe muita gente. Aí depois a gente volta sem transtorno. Só eu volto para a missa da família, não é verdade? O que eu trouxe para refletir com vocês? Repita comigo. Se no inferno existe canhões, eles estão apontados para minha família. Tudo que eu vou pregar esta noite e rezar com vocês, o pano de fundo é esse: não brinque com aquilo que não foi feito para brincar. Não brinque com a sua família. Não brinque com a sua santificação. Não brinque com a sua salvação. É coisa séria. E as pessoas estão se perdendo porque elas estão deixando o céu de lado. Estão hipnotizadas com as coisas da terra. O homem mortal, ele teme três coisas. Ele teme a doença, ele teme a fome, ele teme a má fama. Ele quer ter um corpo bonito, ele quer ter saúde, ele quer ter comida, coisas, bens, e ele quer ter boa fama. Ele quer ser estimado pelos outros. Então a pessoa, ela está ocupada com o quê? Cuidando do corpo, enchendo o bolso e procurando saúde. E nessas três, agradar os outros. O que que o santo tem medo? Ele tem medo de cair na tentação e de entrar num processo de frieza espiritual. Olha a diferença de um homem terreno, um homem carnal, de um homem espiritual. Qual que é o nosso medo? Qual que é o nosso temor? Deveria ser esse: que a minha família caia em tentação e que a minha família se esfrie no fogo do amor de Deus. Ô padre, e a saúde física? Padre, e o dinheiro e a comida? E o meu nome? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. As pessoas que não buscam a Deus e o reino de Deus em primeiro lugar, elas não vivem para falar a verdade, elas vivem para agradar. Jesus disse: vós sois sal da terra. Eu nunca vi tanto católico doce. Não estou falando que a gente não deve ser doce, não. Mas as pessoas não querem converter, elas querem agradar. Nós não podemos amenizar a palavra de Jesus. Infelizmente, existem, não estou falando o nome de A ou de B, mas existem pregadores que gostam de amenizar o que Jesus disse para agradar os fiéis. E a pregação nunca é para agradar, a pregação ela é para converter. Quarta-feira de cinzas, convertei-vos e crede no Evangelho. Quem conhece o profeta Jonas? Jonas é chamado por Deus: vá para Nínive, a grande cidade, e anuncie o que eu vou te mandar dizer. Se aquela cidade não se converter, ela será destruída. O que é que Jonas faz? Primeiro ele foge para Tarsis, depois acontece a questão da baleia. A baleia vomita, ela engole um medroso, vomita um profeta. O cara vai para Nínive e ele não ameniza, ele não pega leve. Quem participou da missa aí, primeiro domingo da quaresma?
Qual foi o evangelho? Evangelho de domingo. As tentações de Jesus no deserto. Me respondam, o diabo, ele pegou leve com Jesus? E outra, Deus não interveio. Deus não pegou leve. É para ser tentado, que seja tentado na minha relação. Transforma a pedra em pão. Eu te darei o que eu não tenho. Mentiroso, safado. Pula e os anjos vão te segurar. A tentação da facilidade, a tentação da idolatria, a tentação de provar a Deus. O que o diabo queria? Atrapalhar a relação com Jesus, com seu pai. O diabo não pegou leve com Jesus. O pai deixou que o diabo pegasse pesado. E Jonas não amenizou a pregação. O rei, vem cá. Papai do céu está chateado com você. É, um pouquinho chateado. Reza um pouquinho mais. Faz o seu povo rezar um pouquinho mais. Se converta um pouquinho. Vamos agradar o cara lá de cima. Como a Xuxa fala, o cara lá de cima. Jonas, ele não ameniza. Ele entra em Nínive com uma palavra de poder. Se vocês não se arrependerem, a cidade será destruída. Não ficará pedra sobre pedra. O rei ouviu a palavra. O que é impossível para os homens, não é impossível para Deus. Deus é capaz de amolecer o coração de qualquer pessoa da sua casa. E ele amolece o coração do rei. O rei joga cinzas na cabeça e fala para todo o reino: todos devem fazer a mesma coisa. E Deus olhando, Deus não destruiu a cidade. Meus caros, desculpe, mas eu não vou pegar leve com você também não. Se você não vigiar, se você não orar, se você não buscar a Deus, se você não blindar a sua família, não ficará pedra sobre pedra. O diabo não está brincando nos seus dias que são os últimos. Irmã Jacinta, que não foi para o convento, mas na questão de consagração a Deus, ela escreve dizendo que nos últimos tempos o ataque de Satanás seria direcionado às famílias e às crianças, mas que no final, para aqueles que fossem fiéis, o coração de Maria triunfaria. Nunca se viu um ataque tão aberto às nossas famílias. Antes era uma coisa velada, escondida. Hoje é escancarada. E quando eu falo de família, meus caros, eu tenho que perguntar, não é a sua opinião, não. O que você acha que é família? O que é família para você? A sua opinião pouco importa. A minha opinião pouco importa. Qual é a única opinião que importa? Aquele que criou a família. Aquele que criou a família. Vá na Bíblia e veja qual é o sonho de Deus. Deus tem um sonho. Deus tem um projeto. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E Ele quer que a nossa família reflita a imagem da Trindade. Perfeita comunidade, relacionamento. Deus cria Adão. A Bíblia diz que era um boneco sem vida. Aí Deus olhou e falou assim: tá legal, vai dar sem vida esse negócio aí. Aí Deus chega perto de Adão. Adão se tornou um ser vivente. Deus colocou dentro de Adão o que estava dentro de Deus, o sopro de Deus. É por isso que quando morremos, o que é da terra volta para a terra, o que é de Deus volta para Deus. Deus colocou o Espírito dele no meu coração. Quando eu falecer, um dia vai chegar, não estou com pressa, mas o dia que chegar, o meu corpo é pó e ele volta ao pó. Mas o meu espírito, ele não é pó, ele volta para Deus. E nós devemos cuidar daquilo que é pó, mas devemos cuidar muito mais daquilo que é espírito. Então, a primeira coisa que Adão vê quando abre os olhos é a face de Deus. Não tem como eu soprar no seu rosto, daqui não, ó. Aqui, ó, não chega nada aí.
Para eu soprar no rosto de alguém, eu tenho que estar perto. A brisa suave. A hora que Adão abriu os olhos, primeira coisa que ele vê: Deus. Ele e Deus, Deus e ele. Adão, peladão. Livre, feliz e solto pelo paraíso. É o sonho de muito homem, né? Atendi um marido: padre, é pecado ficar pelado em casa? Eu falei: meu filho, que pergunta que é essa? Não, eu gosto de ficar pelado. Minha mulher não está, meus meninos viajaram, eu posso ficar o dia todo peladão? Fica à vontade. Paraíso chegou. Agora, se a campainha tocar, corre, porque ninguém quer ver isso aí não. O cara queria ficar nu. Adão estava assim. E por que ele não achava engraçado? E por que ele não ficava com vergonha? Por que ele chegava para Deus nu? Nu mesmo. Negocinho leve, solto, balançando, e Adão lá: oh, papai do céu. Porque ele não tinha maldade, ele não tinha pecado, ele era puro para Deus. Mas um dia Deus olhou para Adão, ele estava meio tristinho, ele estava meio assim, pensativo. Aí Deus falou assim: Adão, o que você está tristinho? Olha, Senhor, eu estava olhando, o galo tem uma galinha, o boi tem uma vaquinha. Eu estou vendo os animais todos, eles têm um companheiro. Eu não tenho ninguém. Não, escolha um companheiro para você. Adão olhou e falou: oh meu Deus, não encontrei ninguém semelhante. Olha que interessante. Vocação e vocação. Quem tem vocação ao sacerdócio, ele está na origem do primeiro Adão com o novo Adão, que é Cristo. Ele não se casa não para ser um solteirão. Eles: por que padre não se casa? Ele devia perguntar: padre, como é a consagração sacerdotal?